Em nosso último vídeo, nós começamos a trabalhar com o comando de controle de fluxo if. Agora nós vamos ver um código que vocês vão ver que já está pronto e nós vamos fazer a seguinte pergunta. Qual destes alertas vai ser exibido quando eu rodar este programa? Eu já deixei ele pronto e aqui nós começamos a ter o seguinte, a desenvolver a habilidade de entender o que faz um programa. Nós estamos usando apenas o que nós já vimos, atribuir valores a variáveis e fazer comandos de controle de fluxo if. O que nós vamos ver agora é como nós entendemos um programa que está aqui, que já está pronto. Nós fazemos a simulação do que acontece com ele. Nós olhamos e vemos o que este código faz, passo a passo. Então, neste exemplo aqui, por exemplo, nós temos um código que começa a executar na linha 3 e nós precisamos ir lembrando, guardando as variáveis, fazendo as condições, vendo o que acontece. Aqui, inclusive, eu vou usar, já vou mostrar, o que se chama de um comentário. Um comentário é qualquer coisa que você escreve no código com barra, barra, vocês podem ver que está em cinza, certo? Ou barra, asterisco e asterisco, barra. Tudo que está dentro de barra, asterisco, asterisco, barra, ou depois de barra, barra, é um comentário. O que é um comentário? É basicamente qualquer coisa que não é considerado pelo programa. Eu posso escrever qualquer coisa aqui que não faz a menor diferença. Eu posso botar aqui N1 igual a 30. Ele não vai fazer nada, está em cinza. Isto aqui ele não considera. Nós vamos usar o comentários para aqui ir marcando e entendendo o que está acontecendo. Vocês podem usar o lápis e um papel, vocês podem usar uma planilha, existem sistemas de depuração que vão mostrando isso passo a passo. Não é o assunto deste curso, mas em todos esses cenários a lógica é a mesma, você vê que o programa executa passo a passo. Olhando, para quem nunca programou, pode olhar isso aqui por alto, assim, ver, poxa, tem um monte de coisa aqui e eu não consigo entender. E vai ficando cada vez mais complexo. Mas você não olha tudo de uma vez só. Você olha linha a linha. Você vai diminuindo o problema, entendendo cada pedaço dele. Isso é a essência de programar. Então, observem aqui. N1, let N1 igual a 10. Então, agora eu tenho uma variável N1 que vale 10. N2 é igual a 20. Então eu tenho N2 que vale 20. Você poderia até colocar aqui, N2 vale 20, N1 vale 10. Essa é a informação que chegou até aqui. N1 é igual a N1 mais N2. 10 mais 20. N1, então, o N2 continua valendo 20. O N1 agora vale 30. If N1 maior que 30. N1 é maior que 30? Não. Ele vem para o else. Ele não entra no if. E como tem uma condição else, ele entra no else quando a condição não é verdadeira. N1 não é maior que 30. Então ele vem no else. Else, o que eu tenho? Se N2 é igual a 10. N2 é igual a 10? Não. N2 é igual a 20. Então ele também não entra aqui. Logo, ele entra neste else desse if. Essa é uma construção que nós não havíamos visto ainda. Nós temos um if, outro if. Nós temos um else. Eu poderia escrever aí, já tínhamos visto assim, else, observa, nós poderíamos ter este código. Faria a mesma coisa. If, else, e aqui temos o if. Mas quando a única coisa no else é um próprio comando if, é um encadeamento if, else if, você não precisa usar as chaves, porque é um único comando, o comando if. Então, else, muitas vezes você vai ver sem chaves. Else, if, e ele é normalmente indentado dessa forma. If, else, else. N1 não é maior que 30, então ele não entrou aqui, entrou no else. O else é um if N2 igual a 10, também não entrou aqui. Else, alert 3. Esse else é desse if, esse else é desse if. Por que não é desse if? Porque esse if está dentro aqui, está dentro desse bloco, não entrou nesse if.
Aqui eu teria um else deste if aqui. Este else está fora deste bloco. Então temos if, else e else. E o resultado é alert, opção 3. Aula 5.html, ele exibe opção 3. Então, entender, e claro, ao longo do tempo nós vamos tendo programas mais sofisticados em que você precisa entender o que o programa faz. Isso é parte da capacidade de vocês de criar programas. Não adianta nada você fazer um programa se uma semana depois você não lembra mais, olha o código e não consegue sequer entender o que você mesmo escreveu. Você precisa olhar um código e entender o que ele faz. Então, mas você também precisa construir um programa. E para construir um programa, o que eu fiz? Eu escrevi aqui o código aula 5.2.html. Observe, eu crio 3 variáveis aqui e aqui eu tenho um comentário. O barra asterisco, asterisco barra serve para eu fazer um comentário em várias linhas. O barra barra serve para fazer um comentário em uma linha só. E o que é o meu comentário? Aquilo que você deve construir. Você pode pausar esse vídeo, inclusive, é o recomendável, na verdade, abrir um arquivo aula 5.2.html e resolver esse desafio. Exibir uma mensagem se n1 for igual a 1, n2 for maior que 10 e n3 for igual a 20. Eu vou escrever esse código aqui, você pode pausar o vídeo, tentar fazer e depois assistir. If n1 for igual a 1, certo? n1 igual a 1. Aqui nós temos o nosso primeiro if. Se n2 for maior que 10. Bom, então nesta exibir a mensagem, se n1 for igual a 1, e eu também quero que n2 for maior que 10. Bom, eu testei o n1 igual a 1. Claro que existem outras formas que a gente vai ver na sequência, não, nas próximas semanas. Mas se n1 igual a 1, if n2 maior que 10. Observe, isso aqui nós utilizamos em programação, o igual, o maior igual, o menor igual. Se n2 maior que 10, bom, mais um if. Se n3 igual a 20. O que eu tenho que fazer? Exibir uma mensagem. Alert, mensagem. Ou exibir uma mensagem. Ele vai executar aqui. Assim não, porque n1 é igual a 1, mas o n2 não é maior que 10. Então, quando eu salvo e eu venho aqui e seleciono, ele não exibe mensagem. Mas, se o n2 for 20, por exemplo, e se o n3 também for 20, aí sim salvo e exibo a mensagem, porque as condições do if estão corretas. Porém, observem aqui uma questão que é importante. Vocês lembram que eu já mostrei um erro comum no if, que é aquele if x sem usar alert 1, alert 2. Isso é um erro comum porque o alert 2 vai ser sempre exibido, independente desse x, porque eu não estou colocando dentro de um bloco. Eu vou agora mostrar um outro erro comum. Eu vou colocar n1 igual a 10. Vocês concordam que ele não vai exibir porque n1 não é igual a 1. Só que aí, por engano, eu coloco assim no meu código. Tá? Se eu for rodar, ele entrou aqui. Por que ele entrou? Porque eu não fiz aqui uma comparação, eu fiz uma atribuição. N1 recebeu 1. Eu posso, inclusive, dar um alert N1. E qual o valor que ele vai mostrar? 10? Não, ele não só vai entrar aqui, como ele vai entrar aqui e mostrar o valor de N1 como sendo 1. Então, quando eu executo, ele mostra 1. Por quê? Porque eu fiz a atribuição aqui. Isso claramente é um erro.
porque senão nem precisaria existir esse if, porque ele sempre entra nessa condição e sempre com o valor de N1 sendo 1, porque ele está atribuindo aqui, independente do valor anterior de N1. Então, em geral, se você vê uma atribuição aqui por um valor fixo, e portanto sempre entra nesse if, costuma ser um erro. Vamos agora a um terceiro exercício. A mesma lógica, só que eu coloco aqui, se N3 for igual a N1 mais N2, e N3 for maior que N2 mais 10. Eu poderia criar uma variável N4, receber N1 mais N2, comparar com N3, uma variável N5, receber N2 mais 10, comparar com N3, mas eu não preciso fazer isso. Nós não havíamos mostrado ainda, eu usei este exercício para mostrar isso, nós podemos fazer os ifs diretos. De qualquer maneira, mesma lógica, pausem o vídeo, façam o código, vejam se funciona, alterem, testem os N1, N2 para ver se está funcionando, e depois olhem o que eu vou fazer agora aqui. If N3, o que N3 tem que ser? Igual ao que? N1 mais N2. Eu posso colocar diretamente aqui. Eu não preciso criar uma variável que receba N1 mais N2. Eu posso fazer essa comparação. Se N3 é igual, portanto, a N1 mais N2, e aqui, se N3 for maior que N2 mais 10, agora sim, alert entrou. Vou entrar nesse aula 5.3. Ele não exibe nada. Por quê? Porque N3 é N1 mais N2, mas N3 não é maior que N2 mais 10. Se eu fizesse, próximo exercício, faço uma pausa e digo, ok, eu quero que ele exiba alguma coisa se entrar pelo menos na primeira condição, mesmo que não, mas não entre na segunda. Mesmo assim, eu quero que faça algum outro alerta. Pausem, vejam o que vocês fazem e eu vou continuar agora. Eu quero exibir uma mensagem se N3 for igual a N1 mais N2, mas não seja maior que N2 mais 10. Também nessa situação eu quero exibir. Bom, eu quero exibir nessa situação e também nessa. Estou dentro do if principal. E aqui eu tenho um else. Consegui vencer a primeira condição, mas falhou na segunda. Logo, alerte, só a primeira condição funcionou. E aqui, quando rodarmos, só a primeira condição funcionou. Por quê? N1 de fato N3 de fato é N1 mais N2, mas N3 não é maior que N2 mais 10. Se eu colocar aqui 100, 200, 300, N3 continua sendo N1 mais N2, mas além disso N3 é maior que N2 mais 10. N2 mais 10 dá 210 e N3 é maior. E aqui ele vai exibir, entrou. Então, o que nós fizemos aqui? Nós mostramos alguns usos, alguns exemplos de uso do if. Você precisa ser capaz de fazer pequenos programas como esse, com esse tipo de condição. Você precisa também ser capaz, como vimos nas últimas aulas, de criar variáveis, atribuir valores a elas, fazer comparações, igual, maior, aqui está com erro e eu estou corrigindo agora, na aula 5.2, que a gente havia mostrado o erro. Então você tem que estar apto a seguir com esta lógica, mexer os ifs e tal, para seguir para os próximos vídeos. Se você ficou com alguma dúvida, se você ainda não conseguiu bem, você vai ter que ficar praticando o if para poder realmente seguir, então, para o próximo vídeo.